Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E só porque eu comecei a gravar, o sol está indo embora. A luz vai ficar oscilando. Enfim, chegamos a os últimos dias do mês de março. Hoje é segunda-feira, dia 30 de março, se eu não estiver enganada é isso mesmo, que esse mês vai até dia 31, até amanhã, mais especificamente, terça-feira. E o dia primeiro vai ser na quarta, e daí eu resolvi fazer um vlog de leitura, cujo tema vai ser quanto eu consigo ler em uma semana, e também vou no, isso aqui é o ventilador, viu, gente? Tá ligado aqui atrás porque tá muito quente. Eu acho que se o microfone estiver funcionando corretamente, vocês nem vão estar ouvindo ele. Continuando. Daí eu vou, né, o tema do vídeo é quanto eu consigo ler em uma semana. Aí eu vou mostrar pra vocês quais vão ser minhas últimas leituras agora de março e também quais serão minhas primeiras leituras do mês de abril. E daí vamos começar mais especificamente assim, com um livro que eu já terminei, que é o quarto volume de Sherlock Holmes. Eu acabei não gravei só a primeira parte que quando eu li, a segunda parte eu não mostrei nada em vídeo, mas só aqui para constar, deixar aqui para vocês saberem que eu finalizei a releitura total de Sherlock Holmes, ele vai voltar para sua parte aqui em cima. E eu me sinto feliz em ter feito essa releitura depois de vários anos. Eu nem sei qual foi a última vez que eu li esse livro, talvez tenha sido em 2017, 2018. E daí eu pude perceber várias coisas diferentes durante essa releitura, ver coisas que antes eu não percebia, como falas preconceituosas, até mesmo xenofóbicas e várias outras coisas assim, principalmente, né, com relação a pessoas de cores e a mulheres, o que, né, naquela época, infelizmente, não era como hoje. Então, assim, eu acho importante a gente ler essa obra no seu contexto real, como eram antes as coisas. É tanto que eu acho que houve um tempo, nas edições da Agatha Christie, que queriam até tirar essas partes de falas mais preconceituosas, o que eu acho errado. Eu acho que a gente tem que saber que isso acontecia e entender como era que funcionava. Porque, na minha opinião, a gente conhecendo o passado pode evitar de cometer os mesmos erros futuramente. Apesar que na prática não é assim que funciona, infelizmente, mas eu acho importante a gente saber desses detalhes e dessas coisas que contém essas obras. Finalizada a minha releitura total de Sherlock Holmes, e agora tenho vontade de ler outras obras do autor, tanto é que eu já tenho 2 livros dele aqui que serão lidos nos próximos meses. E agora um livro que eu já comecei, estou em 13% da leitura no capítulo 4, que é Sem Chance de Adeus, que é o livro da Lizzie em parceria com Arla Coben. E eu tô gostando desse livro, já li 60 páginas, aqui é o que diz na contagem de páginas do Kindle. E como eu disse, eu tô gostando, achando uma leitura envolvente. Assim, de princípio não dá pra ter muita ideia ainda do que vai acontecer, apenas que essa personagem aconteceu alguma coisa, a gente sabe logo de cara, que aconteceu alguma coisa que fez com que ela é uma médica cirurgiã, eu acho que cirurgiã plástica, e aconteceu alguma coisa na carreira dela que tanto ela manchou o nome dela como perdeu até o direito. Aí eu esqueci agora como é que chama, mas é isso mesmo, é o direito de exercer sua profissão enquanto tá vendo não ser uma investigação, bem o que é ainda, porque tô bem no início da leitura. Daí ela tá passando por problemas financeiros, tanto ela como a irmã dela, e elas vêm de uma linhagem de médicos famosos. Os pais dela são, assim, mais especificamente essa personagem principal, que é a que tá tendo mais a história dela aqui. Não sei mais pra frente se vai ter outros personagens, mas os pais dela eram médicos também, médicos, assim, meio que dá aquele negocinho. Não é, não é daquele programa Sem Fronteira, mais especificamente. São médicos voluntários que vão para esses locais onde tem guerras, conflitos, para ajudar essas pessoas tanto os soldados que estão lutando lá, como também os civis que precisam de atendimento médico urgente e às vezes não têm acesso e tal. Aí tem também, eu acho que é o esposo dela, também fala um pouco da história dele. Começa mais especificamente com a história dele. Mas aí eu não entendi ainda se ele tá desaparecido, se ele morreu, não tô bem entendendo, tá bem no início. Então eu quero terminar esse livro entre hoje e amanhã, pra ficar como leitura agora do mês de março. Porque o cabelo tá ficando todo assanhado por conta do ventilador. Daí eu comecei a leitura de A Vontade de Muitos, e minha meta entre hoje e amanhã é chegar aqui, onde tá marcado, que é a parte 2 do livro, que no caso aí eu vou ler até a página 276. São os dois objetivos ainda em março. Se possível, vai ser terminar aquela leitura e chegar na parte 2 de A Vontade de Muitos. E daí, se eu conseguisse fazer essa proeza de conseguir ler muito, eu queria ainda ler O Tesouro da Torre, que é o primeiro volume dessa série da Harper Kidd, Hard Boys. E ele é um livro curtinho, tem um pouco mais de 100 páginas. Aí, se eu conseguisse ler ele, eu ia me sentir muito satisfeita, mas eu acho que eu não vou conseguir, não sei. Vou tentar, né? Mas entre hoje e amanhã. E eu tô aqui também com o jogo do assassino do Nigaio Mash. Não sei como é que pronuncia esse nome, mas é desse.
desse Clube do Crime da HarperCollins, esse lançamento deles, que é edições especiais, capa dura, bem bonitinha. Tem todo um trabalho gráfico bem caprichado nessas edições. E aí eu queria ter lido ele agora em março, eu acho que eu vou ter que deixar ele para abril. Mas tá aqui, né, como possibilidades. E daí, gente, eu comecei a ler a biografia do Dostoiévski, porque eu comprei o box agora na Semana do Consumidor, bem lindão. E daí eu quero começar a ler as obras do autor e resolvi, né, e quero ler assim, em conjunto com a biografia, até mesmo para me entender mais sobre o autor, sobre todo o contexto que suas histórias foram escritas. E assim, gente, eu sofri só na introdução desse livro, na introdução do autor, que é esse Joseph Frank. Eu tive que ler duas vezes. E ainda assim, eu acho que eu tenho certeza que eu não peguei tudo. Eu fiz até anotações, não, marcações. E daqui eu fui fazer outras pesquisas de coisas que eu aprendi aqui só nessa introdução. E assim, falando mais especificamente dessa tradução, eu descobri que tinha já um pouco da vida do autor, que ele fazia parte de uma coluna em um jornal, onde ele escrevia de tudo um pouco sobre a vida dele, sobre política, sobre suas histórias, sobre tudo, sabe? Tudo esse homem escrevia. E se eu não me engano, aqui no Brasil, o Machado de Assis fazia alguma coisa parecida também. Sim, aí ele trabalhou em duas revistas não, em dois jornais, e antes dele trabalhar nesse terceiro, já estou explicando tudo errado. Tem aqui um negócio que se chama Diários de um Escritor, que foi essa coluna que ele tinha nesse jornal, que foi a que eu acho que durou mais tempo e a que mais deu certo. Mas antes disso, ele já havia trabalhado em dois jornais que acabaram não dando certo também, aqui explica, de perseguições e tal. E daí, aqui no Brasil não tem essa obra completa, mas nos outros países eu acho que tem um calhamaço semelhante a esse, porque juntando tudo dá mais de 1.000 páginas desse conteúdo que ele escreveu. Entre esse conteúdo tinha contos, inclusive um dos contos está aqui que eu até separei para mostrar, e mais, eu acho que mais de uma das obras que estava lá. Um desses contos que se destacou, Diário de um Escritor, nessa coluna, é Boboque, e pelo que eu vi aqui tem várias coisas também nesse Contos Reunidos, nesse volume de Contos Reunidos, e eu acho que em outras obras, talvez alguns contos ali. Fui pesquisar mais sobre esse Diário de um Escritor, se tinha publicação dele aqui no Brasil, aí foi onde eu nessas pesquisas descobri que tem algumas coisas aqui no box. E tinha uma editora que ela começou a publicar, ela publicou o primeiro volume do que ia ser essa obra completa do Diário de um Escritor, e eles tinham prometido publicar tudo. O primeiro volume que eles lançaram foi em 2016, que eu até baixei a amostra do e-book para mim ler a introdução, porque a apresentação da obra, a introdução é do Irineu Franco Perpétuo. E eu fiquei bem interessada em ler, sabe, essa introdução dele, e também eu amei. E aqui, além da apresentação do Irineu, tem uma introdução que é do próprio Dostoiévski, quando eu acho que ele foi chamado a primeira vez para trabalhar nessa coluna do jornal. E só dali eu já fiquei assim, minha cabeça a mil. Eu queria tanto que já tivesse aqui no Brasil publicado essa obra completa. Eu fiquei tão empolgada para ler, mas eu acredito que nessa biografia aqui também vai ter bastante coisa. É porque eu, né, pulei e quis muito ler essa apresentação do Irineu. Incrível, essa apresentação muito boa. Aqui a gente já fica sabendo bastante coisa. É, tem mais pra frente outra coisa também, outro trecho. Tem uns trechos aqui que era de uma amiga íntima do Dostoiévski, até que tá nessa introdução. E então é isso, eu comecei a ler a biografia porque já agora no mês de abril eu quero ler o primeiro livro que o autor publicou, que foi Gente Pobre. E daí eu preciso ler uma parte dessa biografia já para entender, porque assim, eu realmente quero me aprofundar um pouco mais nessa obra do autor, nas obras do autor e na vida do autor, mas também nada, sabe, demais. Não sei, pode ser que isso mude daqui pra frente. Mas a princípio é mais assim por curiosidade, por entender e tudo mais. E aí, gente, que eu quero ler um pouquinho pra vocês do que tá escrito aqui, porque assim, pra mim, né, teve um certo impacto, por assim dizer, não exatamente um impacto, assim, mas me deixou animada mais ainda para ler essa obra. Isso é aqui no prefácio, na introdução eu disse, mas é no prefácio do livro. Diz assim: minha abordagem surgiu principalmente de uma preocupante impressão de que aspectos cruciais da obra de Dostoiévski foram negligenciados, ou pelo menos não lhes foi atribuída importância suficiente na considerável literatura secundária dedicada à sua carreira. A principal perspectiva desses estudos deriva da história pessoal do autor, a qual foi tão espetacular que os biógrafos julgavam irresistível recontar suas peripécias em detalhes. Nenhum outro escritor russo de sua estatura foi capaz de igualar a amplitude de sua familiaridade com as profundidades e alturas da sociedade russa. Uma amplitude que incluía 4 anos de vida de presidiário
ao lado de criminosos camponeses e depois, no fim de sua vida, convites para jantar com os membros mais jovens da família do Tsar Alexandre II, que, conforme se acreditava, poderiam tirar proveito de sua conversação. É perfeitamente compreensível que essa vida, em todas as suas fascinantes particularidades, deveria fornecer o pano de fundo para as primeiras leituras e interpretações das obras de Dostoiévski. Isso aqui eu já achei muito legal. Aí eu fiz outras marcações aqui mais para frente. Daqui é menor. Uma forma de definir a originalidade de Dostoiévski é ver nela essa capacidade de integrar o pessoal com as grandes questões sociais, políticas e culturais de sua época. Então, as suas obras realmente estarão permeadas de tudo que ele viveu e conheceu da maneira dele de ver o mundo, das crenças. São obras que realmente, as obras de Dostoiévski são bem sabidas, que são cheias de muita profundidade, muito conhecimento, muitas camadas. E se, como eu já disse, o prefácio me fez ver, o tanto que eu já achei um pouquinho complicado imaginar a obra dele, mas eu tô bem empolgada para fazer essas leituras, eu realmente estou animada. E aqui, continuando mais para frente, situar os escritos de Dostoiévski em seu contexto sociopolítico e ideológico, no entanto, é apenas o primeiro passo rumo a uma compreensão adequada de suas obras. Mas o importante nelas não é o fato de seus personagens se envolverem em disputas teóricas, é antes o fato de que suas ideias se tornaram parte de suas personalidades, a tal ponto que umas não existem sem as outras. Sua genialidade incomparável de romancista ideológico estava nessa capacidade de invenções, ações e situações em que as ideias dominam o comportamento sem que este se torne alegórico. Ele possuía o que chamo de imaginação escatológica, capaz de pôr ideias em ação e depois segui-las até as últimas consequências. Ao mesmo tempo, seus personagens reagem a essas consequências de acordo com os padrões morais e sociais comuns predominantes em seu meio, e é a fusão desses dois níveis que proporciona aos romances de Dostoiévski tanto sua amplitude imaginativa como sua fundamentação realista na vida social. E daí eu acho que eu não marquei mais nada, mas eu ainda vou voltar nesse prefácio, porque faltou páginas que eu acho que eu ainda preciso ler elas. Só essa última parte que eu vou ler para vocês, eu não marquei, mas eu gostei de ter lido. Assim, eu acho que vale a pena mencionar. Que diz assim, que um dos sonhos de Dostoiévski era que sua obra provasse a unidade da cultura russa. Se nisso não teve sucesso durante sua vida, pode-se dizer que alcançou esse objetivo em sua morte. O velório desse homem foi uma coisa impressionante. Aqui falando assim como foi o cortejo fúnebre dele, que diz assim, que seu cortejo fúnebre, de quase 1 quilômetro de extensão, era gente pra caramba, tenha incluído uma ampla gama de organizações e grupos de diferentes orientações políticas sociais. Todos estavam unidos na admiração pelo escritor cujas obras haviam iluminado de formas tão emocionantes e fascinantes os problemas que assolavam todos os russos alfabetizados de sua época e cujo gênio havia levado seus conflitos nacionais a níveis universais. E eu vou deixar, eu acho que eu já deixei, né, enquanto eu estava lendo, umas imagens um pouco de como foi esse funeral. Foi realmente uma coisa grandiosa, imensa. Então, assim, se ele não alcançou seus objetivos que ele tinha com suas obras em vida, após a morte, com certeza ele conseguiu, e isso repercute até os dias de hoje. Porque essa obra do autor, eu acho que é do século XIX ou é XX. Eu vou deixar aí também o século correto. Estou empolgada para começar essas leituras, para adentrar mais na obra desse autor e quem sabe até estudar mais um pouco sobre ele, porque tem alguns vídeos de estudos mesmo sobre tanto Dostoiévski como suas obras no YouTube. Espero que vocês também estejam empolgados para me acompanhar nessa jornada, principalmente se você tem curiosidade um pouco mais das obras do autor. Não que eu de fato tenha alguma coisa que vale a pena ser dito, sabe? Porque eu não sei de nada. Eu vou começar agora, passar um pouquinho de como está sendo essa minha nova experiência de leitura com vocês. Espero que gostem de acompanhar. Essa introdução eu acredito que ficou bastante longa, porque aqui já vai contando mais de 20 minutos, mas vai ter a parte dos cortes e tudo mais, vai ficar menos. Quero ver quanto eu vou conseguir ler durante esses dias e será um prazer ter você me acompanhando durante esses dias.
Estou com a mesma roupa da introdução? Estou, mas é porque eu só usei realmente a introdução desse vídeo. Assim, a roupa está limpa, fazia tempo que eu não usava e vou continuar usando ela, pelo menos aqui nessa atualização com você. Hoje é 1º de abril, agora deve ser umas 10 horas da manhã. Já resolvi as coisas que eu tinha que resolver hoje e vim fazer aqui uma atualização de leitura para vocês. E acho que eu vou falar um pouquinho também, assim, das minhas leituras em março, que, assim, não foram exatamente o que eu estava esperando, no sentido de que eu poderia ter lido mais. Assim, cabia na minha rotina, mas eu acabei. A verdade é que, assim, eu não fico muito no Instagram nem no TikTok. Eu mal entro nessas redes. Só quando eu quero dar uma olhada nos stories das editoras para ver quais são os lançamentos, dar uma acompanhada nessas coisas assim. Mas no YouTube, eu passo muitas horas assistindo vídeo. Agora é assim, muitas horas mesmo. E eu deixo, às vezes, de fazer coisas importantes que eu deveria fazer para estar assistindo vídeo. E isso está até atingindo minhas leituras, porque eu poderia estar lendo mais. Mas acabei não lendo, que nem
no início dessa semana, segunda e terça. Não li tanto quanto eu poderia ter lido, porque eu estava priorizando assistir vários vídeos no YouTube. Então, vou ver se eu melhoro isso em abril. E vamos lá às atualizações. A começar com Sem Chance de Adeus, que eu cheguei, eu acho que 51% da leitura. E eu queria ter terminado ele em março, mas aí, como eu falei, cheguei em 51%. Assim, eu tô gostando desse livro, mas eu acho que até por conta, né, das duas figuras que escreveram ele, eu tinha uma certa expectativa que, sinceramente, não está sendo alcançado durante essa leitura. Eu assim, tô achando algumas pontas soltas, não estou bem convencida com essa história, ela é um pouco assim, sei lá, talvez mirabolante. Eu sei que hoje em dia os livros, vários e vários são assim, mas alguns são até que convincentes. Já isso aqui eu não sei. Eu tô com um pezinho atrás. Apesar de que estou lendo rápido. É um livro que você pega pra ler e de repente lê os 50, 60, 70 páginas e não piscar, praticamente. E aqui, como eu falei, a gente acompanha essa personagem, que ela é cirurgiã plástica e ela tá passando por várias dificuldades, tá? Perdeu, acho que não é um mandato, a carteirinha, não sei. Ela não tava podendo exercer sua profissão no momento, tá com dívidas, ela e a irmã dela. E daí aparece uma oportunidade imperdível, sabe assim, a oportunidade de uma vida. Só que e ela aceita essa oportunidade e a partir daí coisas acontecem, várias reviravoltas, e inclusive uma dessas reviravoltas foi onde eu parei. Sabe, assim, é um livro bem envolvente, várias coisas acontecendo, então torna a leitura rápida de se fazer. Mas ainda assim é como disse com o pezinho atrás, mas eu quero ver se eu terminei ela ainda hoje, agora de verdade. Porque assim, começo essa semana já começou meio que errado. Na segunda eu não consegui ir pra academia, eu não tava me sentindo muito bem. Ontem eu fui, hoje também quase que eu não vou, porque eu acabei acordando tarde, porque está chovendo muito aqui e tá bem nublado, o tempo tá bem fechado. Aí sempre, quando o despertador toca, de 6 horas da manhã, eu geralmente me levanto. Só que eu já acabei dormindo de novo, acordei tarde, mas consegui ir. E amanhã eu não vou porque eu vou no mercado e na sexta é fechado por conta do feriado da Semana Santa. Então eu vou tentar ler o máximo hoje, porque amanhã eu já sei que eu não vou conseguir ler tanto e na segunda eu ainda não sei como vai. Aliás, na sexta eu não sei bem como é que vai ser, mas eu quero gravar esse vídeo até sexta, então vou tentar ler mais. E quanto à vontade de muitos, eu cheguei na parte 2 e eu tô achando esse livro interessante e em vários momentos eu não tô entendendo muito o funcionamento desse mundo. Tinha que eu gravei no último final de semana, que eu tava gravando outro vídeo e acabei desistindo dele e eu já tinha gravado esse trecho e eu achei legal deixar lá aqui porque foi quando eu comecei a ler o livro. E aqui a gente tem esse gráfico, essa classificação, como diz aqui, de como funciona essa hierarquia de poder. Quem está no topo desse poder, que são príncipes, eles recebem vontade de mais de 40 mil pessoas. Tem toda essa base aqui. E o que está por último aqui nessa classificação, que são os octavos, não recebem vontade de ninguém. Mas eles cedem a vontade deles para quem está acima nessa classificação. E como funciona esse ceder? Pelo que eu estou entendendo aqui, quando eles cedem sua vida, praticamente, a energia vital. Tanto que tem pessoas que com 20, 30 anos têm a aparência de 50, 60 anos, pessoas doentias que não estão bem porque estão cedendo essa vontade. E aqui tem um slogan que é assim: juntos, não estou enganada, é esse, juntos somos mais fortes, porque todo mundo, né, tá ali se ajudando entre aspas, porque isso não funciona na prática. E aqui a gente acompanha esse personagem, o Viz, que tem alguma coisa com ele que é assim. Ah, e tem um negócio aqui que quando você completa, eu acho que é 12 anos, você meio que faz se apresenta para essa forma de governo, já cede ali um pouco da sua vontade, como quem diz assim, ó, estou disposto a ceder minha vontade, estou fazendo parte, estou declarando meu apoio, meio que dizendo também assim, eu tô aqui com vocês. E esse Viz, ele nunca chegou a fazer isso. É tipo assim, você pode escolher não fazer isso até parece que 18 anos. E ele já tem, eu acho que essa idade, mas ele deu um jeito de enganar todo mundo, mostrando que ainda não, assim, dizendo que ainda não tem essa idade. Deu um jeito de provar isso. E aí, ele odeia esse sistema, tem aqui já a explicação de o porquê. E aí aparece também a oportunidade para ele entrar na academia, que aqui tem uma academia, uma escola onde só estudam os melhores. E o propósito é que ele se destaque e fique como o melhor. Porque também tem um mistério envolvendo nessa academia. E se ele conseguir chegar no topo e fazer várias coisas, ele nunca vai precisar talvez ceder à vontade dele, dependendo de como ele se formar nessa academia. E assim, tem várias outras coisas aqui acontecendo. Teve já um momento de ação, uma coisa que aconteceu, uma luta, por assim dizer. Não exatamente uma luta, no sentido assim, de ser uma batalha, mas já aconteceu uma coisa. E ao mesmo tempo que eu tô gostando, eu não tô entendendo muita coisa. Eu não tô conseguindo visualizar as coisas que estão acontecendo. Aí me deu vontade de procurar alguns fanarts no Pinterest, mas aí eu fico com medo de pegar spoiler, então eu tô me segurando. Assim, os carros, carruagem, e até algo como
me lembra talvez. É um tipo de transporte aéreo, que eu não entendi muito bem. É movido por essa vontade. Tudo se move por vontade. E como é de se imaginar, quem está no topo é muito poderoso. Esses príncipes e os outros que vêm um pouco abaixo dele. Assim, eu não tô entendendo muito bem, mas eu acho que essa vontade para essas pessoas que estão bem no topo funciona como um tipo de poder. Eles têm tipo superpoderes. Eles têm super força, talvez super inteligência e outras habilidades. Assim, ainda não, né, apesar de tudo, ainda eu tô não cheguei nem na metade. Tem muita coisa para acontecer e eu tô bem motivada para continuar a leitura desse livro, tendo até em vista que o segundo já foi prometido aqui no Brasil. A editora já anunciou que vem por aí. Então, se eu terminar o livro e gostando muito, não vou precisar esperar tanto para continuar a leitura. Como vocês viram, li mais um pouquinho da biografia do Dostô. Já quero começar também o Gente Pobre dele, mas eu acho que não vai ser aqui durante esse vídeo, vai ser no próximo que eu vou gravar depois desse. Por enquanto, essa foi minha atualização de leitura. Hoje eu não sei, eu acho que eu não vou pegar mais pra ler à vontade de muitos, mas tem chance de, a Deus, eu quero terminar ele hoje. Pelo menos pra ser já a primeira leitura do mês, onde que vai ser lidar a partir da metade da história, mas já vai me dar assim um gás uma empolgação para continuar minhas leituras. Aí eu mostrei, mas não falei que eu comprei essa edição do Hobbit, essa nova edição, ilustrado pelo Alan Lee. Eu já tenho essa outra versão aqui, que foi onde eu li a primeira vez, que eu acho muito linda essa edição, e eu não pretendo me desfazer dela. Quero ter as duas, e tem mais uma, que é do Hobbit comentado, que eu também tenho vontade de adquirir. Não tinha me atentado até ver as duas juntas, que essa daqui, o Hot Stamp, é no prata, e essa daqui no dourado. E aqui ficava também o box do Senhor dos Anéis, e eu já tirei ele daqui porque eu vou dar pra minha irmã. E vou comprar um novo também, com as ilustrações do Alan Lee. Também tem uma nova edição de Silmarillion, que eu tô pensando também em comprar e dar essa daqui também pra minha irmã. Porque eu tô querendo reler o Hobbit novamente, tô querendo voltar, né, como um todo, ao mundinho ao universo do Tolkien, a Terra-média. E aí eu vou reler novamente o Hobbit nessa edição. Também quero reler O Senhor dos Anéis, que eu já tinha lido. Depois continuar com os livros. E eu fiquei feliz que lançou agora um box com os 3 grandes contos antigos, né? Ou os 3 grandes romances. Eu já tô deixando aqui passando pra vocês, que eu também quero comprar, já que vem os 3 juntos, pra mim fazer essa leitura dos livros do Tolkien, mais ou menos em ordem. Eu vou seguir uma ordem que eu assisti no canal Tolkien Talk. Eu pretendo seguir mais ou menos um dos últimos, a ordem que eles falaram em um dos últimos vídeos. Tem várias ordens, né, que o pessoal indica mais na internet, mas a deles eu achei que vai ficar melhor pra mim. E aí nos futuros vídeos vocês também verão aqui no canal essas leituras. Não sei se talvez ainda esse ano, mas eu acho que sim, mas só depois também do meio do ano. O tempo fechou de um jeito que é 2 da tarde, mas até parece que já ficou de noite. Penumbra total essa hora da tarde. Climinha perfeito para a leitura. Eu prefiro uma
Voltei, pessoal. E eu terminei o Sem Chance de Adeus. E de fato, assim, esse livro não funcionou muito bem pra mim. E eu acho que pra um filme, não sei se essa foi a intenção deles também quando elaboraram essa história, ele vai ficar muito bom. Sabe, tem as reviravoltas, o ritmo que eu consigo enxergar como um filme claramente, mas como um livro pra mim acabou não sendo tão interessante. Eu acho que eu fui também com muita expectativa devido aos nomes, né, que estão envolvidos nessa história, mas tudo bem, ainda assim foi uma história rápida de ler. E ontem, na sexta, como vocês viram, eu comecei a leitura de O Tesouro na Torre. E ontem mesmo eu terminei o livro. É um livro rapidinho de ler. Tem 190 páginas e tem ilustrações e tem páginas que não tem texto nenhum. Então foi rápido, o ritmo do livro também é bom. E aquela coisa, é um livro infanto-juvenil. Esse livro foi feito, né, para jovens ler. Então eu também não estava esperando tudo isso, mas foi uma história divertida, eu achei muito legal a parte da amizade, dos amigos, todo mundo ajudando, todo mundo envolvido, eu achei muito legal. E até fui procurar, né, as adaptações que tinha, e tem uma série que é de 70 e alguma coisa, bem antiga. Mas eu fiquei com curiosidade de ler, porque além de juntar os dois meninos, também tem outra personagem, que é a Nancy, que tem já os outros livros dela aqui. E eu não sei se a HarperCollins vai publicar todos os livros, porque eu também pesquisei e são mais de 50 livros publicados com a história desses garotos. E esse nome aqui do autor é um pseudônimo. São vários autores que escrevem em conjunto essa obra. Em conjunto não, assim, cada um escreve uma história. Não sei se exatamente em conjunto, mas são vários autores. Esse aqui, inclusive, que é o primeiro eu acho, dos 8 livros. Ninguém nem tem certeza absoluta que é um mesmo autor, assim, supõe-se que seja tem o nome lá, tô pensando, não sei se eles vão publicar, tipo, tudo, só uma parte, não sei, vamos esperar pra saber. E esses meninos aqui na capa, quando a gente olha, eles parecem ter entre 13 e 14 anos. E na história, um tem 17 e o outro 18. E eu gostei muito de ter lido esse livro, me diverti durante a leitura, achei bem legalzinho. É com reviravoltas interessantes, o ritmo também do livro eu gostei. Então foi um bom momento para pegar esse livro para ler, depois de um livro que eu acabei me decepcionando um pouco. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Já quero agradecer a você que chegou até aqui ao final desse vídeo e eu espero te encontrar no próximo.